para gravar. Pronto. Agora a gente pode começar. Fica à vontade, Williams. Bom, boa noite a todos. Meu nome é Williams Barra, eu sou oncologista clínico e trabalho no Barros Barreto e na Clínica C, no Hospital Adventista de Belém. Recebi o convite do Rafael, obrigado, Rafael, pelo convite, para falar sobre o tratamento sistêmico do hepatocarcinoma. É um tópico que a gente tem algum contato e é um tópico que está em evolução. Eu vou tentar falar para vocês aquilo que é importante o não oncologista saber, né, de por onde passa o tratamento e o que deve ser discutido com os pacientes, tá? Pode passar, Rafael. Num contexto histórico, né, esse tratamento sistêmico, principalmente com o que a gente chama de terapia sistêmica citotóxica, vocês vão ver isso ou ouvir isso com a forma de também quimioterapia clássica, né, ela não era utilizada ou não é utilizada rotineiramente para os pacientes com hepatocarcinoma, né, por diversos motivos. Primeiro o HCC aparentemente é um tumor, né, com uma certa refratariedade à quimioterapia, né, em parte também devido a algo biológico, a expressão de genes que, né, transmitem ou que fazem ter certa resistência a essas drogas. Um outro motivo é que a quimioterapia sistêmica tem efeitos colaterais, né? E os pacientes, aqui tem um erro, né? Com disfunção hepática, acabam não tolerando muito bem a quimioterapia. Então, eu tenho um tumor que é resistente, eu tenho um paciente que, pela sua doença de base, uma disfunção hepática, acaba não tolerando bem o tratamento. E também, né, às vezes que isso tentou-se avaliar a eficácia, ela é muito menos efetiva em pacientes com disfunção hepática, com cirrose. Por exemplo, nessa corte japonesa de 147 pacientes que receberam quimioterapia, que tinham performance pobre, 2 ou 3, ascite, né, trombose de veia porta e bilirrubina acima de 2, não houve qualquer resposta. Então, tem um tratamento com baixa efetividade, né, que causa efeito colateral, em um tumor que aparentemente não responde. Então, a gente praticamente não tinha nenhum papel, né, no tratamento do hepatocarcinoma. E isso acabou mudando, né, no rumo das mudanças que houveram em oncologia, principalmente com o conhecimento da biologia molecular. Em 1971, teve um presidente americano chamado Nixon, que lançou uma guerra contra o câncer e na verdade, ele direcionou, né, uma grande quantidade de recursos financeiros para pesquisa básica em oncologia. Isso levou ao descobrimento de diversas vias moleculares e conhecimento maior da biologia de todos os tumores, o que acabou com o desenvolvimento de uma coisa que a gente chama terapia-alvo molecular, né, que é basicamente conhecer algum alvo que alguma célula neoplásica ou algum tumor possua que eu possa acionar como ponto de tratamento, né? E também o desenvolvimento da imunoterapia, né? E com o advento dessa terapia-alvo molecular e com o desenvolvimento da imunoterapia, basicamente a quimioterapia citotóxica foi removida, né, de guidelines tipo da ESMO, NCCN, ESMO europeia, NCCN americano, e hoje basicamente a gente, né, trata esses pacientes ou com uma terapia-alvo molecular ou com uma terapia-alvo mais imunoterapia combinada, é isso que a gente vai defender nos próximos slides. Próximo. Mas, assim, o mais importante que eu queria deixar para vocês, e o que a gente é lembrado todos os dias, o que determina, né, o tratamento sistêmico de um paciente com HCC, com hepatocarcinoma, é, primeiro, a condição hepática dele, né, e vocês acho que sabem muito mais do que eu isso, do Child-Pugh, né, que são esse critério que a gente precisa basicamente
avaliar a CIT do paciente, do nível de bilirrubina, da albumina, né, do coagulograma, e se ele avaliar se ele tem ou não encefalopatia, né, pontuar esses fatores e daí dar um score final. Isso vai classificar o paciente como Child-Pugh A, B ou C, e esse score ele tem relação direta, né, com a sobrevida desse paciente, né? Os pacientes com Child-Pugh C têm uma sobrevida relacionada à cirrose muito pequena, né? E vocês vão ver que em todos os guidelines esses pacientes são totalmente excluídos, né, de qualquer tratamento sistêmico, porque a doença de base dele, ela já determina um prognóstico muito ruim. Isso é importante, né, reforçar, porque não é incomum. Às vezes, o paciente descobriu um hepatocarcinoma, né, encaminhar para um oncologista como se o oncologista fosse dar a solução e você chega, avalia um paciente que tem um Child-Pugh C e a gente não tem nada a fazer. Isso acaba sendo mais uma decepção do paciente, porque ele veio para o médico achando que ia ter tratamento, mas a condição basal dele, né, do paciente é tão ruim que ruim do ponto de vista clínico, né, que a gente não tem o que oferecer. Então, primeiro, para eu tratar sistemicamente um paciente, eu tenho que avaliar qual é a gravidade, né, da doença hepática dele, e o principal score que a gente usa é o Child-Pugh, próximo. E também, né, o estadiamento clínico de Barcelona, o BCLC, né, que estadia pacientes de 0 a D, 0 a B, C, D, né? E esse estadiamento ele acaba, né, entrando nos guidelines como direcionamento de tratamento. Então, se vocês olharem aqui do lado direito, né, função hepática, todo paciente com Child-Pugh C está aqui embaixo. Esses pacientes eles não recebem nenhum tratamento, então tem um estágio terminal independente do performance status ou da extensão da doença. Os pacientes com Child-Pugh A ou B, né, aí dependendo, né, da extensão da doença hepática e da relação dessa doença ou do comprometimento vascular ou extensão extrahepática, e você vai, né, determinar qual o melhor tratamento para aquele paciente. Próximo. Isso acaba, né, derivando essa linha geral de tratamento dos pacientes, né? Eu trouxe isso para dizer que tipo de pacientes a gente vai tratar. Então, são aqueles pacientes que têm um estadio, o quadradinho do meio, aqui depois de carcinoma hepatocelular, que é o primeiro retângulo aqui com as bordas arredondadas de cima, né? Quadrado bem do meio é um estágio intermediário, né? Que seria um BCLC-B. Paciente que é multinodular, tem o Child-Pugh A ou B, COG 0. Esse paciente, quando não candidato, né, à quimioembolização, e aqui isso que eu falei com o Rafael no começo, né? A gente precisa criar um fórum, talvez em Belém, para discutir esses pacientes de forma sistemática. São pacientes que, na sua maioria, estão no serviço público, onde a gente não tem, talvez, uma estrutura bem organizada para dar o melhor tratamento para esses pacientes. A gente acaba fazendo o que consegue ao vencer as estruturas públicas. Mas também no sistema privado a gente não tem assim um fórum, não. Vamos discutir hepatocarcinoma e com todas as coisas que se precisa, eu pelo menos sinto assim, né? Cada um de nós, né, pegando esses pacientes e, né, tentando fazer os contatos possíveis para tratá-los da melhor forma. Mas esses pacientes com estágio intermediário, que após uma discussão multidisciplinar, né, não são candidatos a um tratamento local, né, que seria uma quimioembolização, esses pacientes têm indicação, né, de fazer terapia sistêmica. E aqui ele coloca a primeira linha, como a tesolizumab e bevacizumab, a gente vai entender por quê. Os pacientes com estadio avançado, né, que tem invasão da porta, que tem linfonodo positivo, que tem doença, né, metastática, né, com bom performance status, ECOG 1 e 2, e vocês vão entender ao longo da apresentação o porquê disso. E com Child-Pugh principalmente A, né? E com B com algumas ressalvas, esses pacientes também são candidatos à terapia sistêmica, né? A gente vai entender o porquê dessa primeira linha e quais são as linhas possíveis, né,
quando a gente não tem a primeira linha disponível. E no último quadradinho aqui de cima, né, o paciente com doença terminal, né, então eu calculei o Child Pulga, ele deu C, eu preciso, né, comunicar de forma efetiva que esse paciente vai receber só suporte clínico, tá? E eu preciso também, no meu consultório, quando eu ver algum paciente que tem indicação de suporte clínico, que algum médico se anime de fazer outro tratamento, eu preciso, opa, talvez não seja a melhor coisa que esteja fazendo, tá? Porque a sobrevida global mediana desses pacientes com Child Pug C é 3 meses, então não tem nenhum tratamento que vai mudar isso, porque a condição de base, né, a doença hepática desse paciente é, é tão precária que a doença hepática aqui vai ser o determinante da sobrevida dele, né? E não tem nenhum tratamento oncológico que vai mudar isso. Tá? Próximo. Então, primeira coisa, candidatos para terapia sistêmica são ou por extensão extrahepática, então, recebi um paciente com diagnóstico de hepatocarcinoma, estadiei o paciente tem uma metástase pulmonar, ou tem uma metástase linfonodal, né, ou tem uma metástase óssea. Esse paciente, ele é candidato à terapia sistêmica e nenhum tratamento localizado, tá? São candidatos também à terapia sistêmica aqueles pacientes que têm um hepatocarcinoma, um tumor restrito ao fígado, mas que progridem, né, que a doença avança após uma terapia loco-regional. E aqui eu estou falando pode ser ablação, pode ser TACE, né, mas falando principalmente dos pacientes que são submetidos a quimioembolização, tá? Ou que tenham, né, uma invasão vascular extensa também, né? Então, trombose de porta, esses pacientes também são candidatos à terapia sistêmica. E o último grupo de pacientes é aquele paciente que tem uma carga tumoral intrahepática extensa e que não seja passível, ou que um grupo multidisciplinar com hepatologista, cirurgião hepático e oncologista, ou alguém da intervenção, né, radiologia intervencionista ou vascular intervencionista, julgue que esse paciente não é candidato a uma terapia loco-regional, esse paciente também vai para a terapia sistêmica. Rafael, quiser complementar alguma coisa, eu te agradeço, tá? Não, tá Se não, ótimo. vamos em Manda frente. bala aí. Vamos em frente, então. Então, são os grupos de pacientes para terapia sistêmica. Próximo. O primeiro tratamento, né, que mudou alguma coisa em termos de ganho de sobrevida e que foi aprovado e que nós passamos a utilizar na prática clínica é uma droga-alvo que chama sorafenib. Sorafenib é uma pequena molécula que é dado por comprimido para os pacientes, é uma droga oral, que é um inibidor tirosina quinase, né, que inibe vários receptores, né, e ele funciona como uma droga anti-angiogênica, então ele inibe a formação de neovasos, né, que é uma dos hallmarks do câncer, que é a neoangiogênese. O sorafenib, ele foi testado em um estudo fase 3, né, comparado a placebo. Foram cerca aí de 600 pacientes. Metade deles recebeu o sorafenib, metade deles recebeu placebo. E ele provou, né, um ganho de sobrevida global, né, com uma redução aí de risco de morte de 31%. Vocês veem a curva da esquerda do trabalho, a curva da direita é a mesma curva, só mostrando o quanto foi de ganho. Os pacientes que receberam placebo, na sua mediana, viveram 7,9 meses. Os pacientes que receberam sorafenib, na sua mediana, viveram 10,7 meses, um ganho de 2,8 meses. Vocês falam, nossa, isso é muito ruim. Seja bem-vindo à oncologia clínica. Os nossos resultados para algumas doenças e para o HCC é uma delas, são resultados em meses, né? Então, eu adicionar uma droga a um grupo de pacientes, eu ganhei em média, né, 2,8 meses, né, contra não tratar nem com nenhum outro além do tratamento clínico habitual para um paciente cirrótico, tá?
Então, 2,5 meses é o ganho de sorafenib. Isso aprovou o sorafenib em primeira linha. E durante muito tempo, mais de uma década, foi um único tratamento, né, que conseguia mudar alguma coisa na sobrevida desses pacientes. Só para vocês terem ideia do que a gente espera quando a gente trata um paciente com sorafenib, somente 7 pacientes, ou 2%, né, do grupo sorafenib teve resposta e somente 2 pacientes do grupo placebo, 1%, tiveram resposta. A progressão radiológica ocorreu depois de 5,5 meses no grupo sorafenib e 2,8 meses no grupo placebo. Tá? E esse foi a nossa primeira linha durante muito tempo. Próximo. É tanto que a recomendação era ir usando a droga até ter uma progressão clínica, né? E não radiológica, Sim, né? esse não tinha outra coisa a fazer. Né? E isso a gente vê com drogas antiangiogênicas. Às vezes está tendo pequenas progressões, mas ela está tendo algum funcionamento. Quando você retira, parece que assim, você dá um boost no tumor e o tumor piora muito mais rápido. Então, isso que o Rafael falou é bem verdade, né? Tipo, aquela história, né? Na terra de cegos, quem tem um olho é rei, né? Onde nada funciona, uma droga ruim acaba sendo utilizado como essa âncora, né? Que mesmo você percebendo, né? Que o paciente vai progredir ou que está tendo, mas se você não tiver uma progressão clínica, né? Você acaba não mudando a droga porque a gente não tinha outra alternativa. Exato. Próximo. Eu queria chamar a atenção para os critérios de inclusão desse estudo. Esse estudo chama SHARP, é um estudo bem clássico da hepatologia, né, oncológica. Todos os pacientes tinham ECOG 2 ou melhor, né, então é ECOG 0, 1 ou 2. Né? O ECOG é uma escala de performance status, em que o 0 é um paciente assintomático, 1 é um paciente pouco sintomático, e o 2 é um paciente que é um pouco mais sintomático, mas é totalmente independente e ambulatorial. O 3 seria um paciente que fica pela doença mais de 50% do tempo dele vigil sentado ou deitado, porque a doença já causa um pouco mais de fadiga, de astenia. Tá? E o 4 é o paciente acamado. Então, nessa escala, só são candidatos a usar o sorafenib os pacientes que têm ECOG 2, 1 ou 0. Né? Então, pacientes com bom performance status. Todos os pacientes que entraram no SHARP tinham uma classificação, uma cirrose classificada como A no score de Child-Pugh. Tá? A expectativa de vida mínima era de 12 semanas, então o médico olhava o paciente, esse paciente vai viver mais do que 3 meses, eu posso dar o tratamento para ele, e que tivesse uma função hematológica adequada, né, com níveis de plaquetas acima de 60 mil, hemoglobina acima de 8,5, um INR abaixo de 2,3, uma função hepática adequada também, com albumina acima de 2,8, com bilirrubina total abaixo de 3, né, com as transaminases menos que 5 vezes o valor normal de superioridade, e uma função renal adequada com a creatinina abaixo de 1,5. Eu chamo a atenção porque não é incomum, né? Às vezes a gente tem que ter muito cuidado entre a esperança que os pacientes trazem ao nos procurar, né? E a gente fugir desses critérios de inclusão em que a gente, né, baseia os tratamentos, né? Afinal de contas, a gente pratica hoje a medicina baseada em evidências e para praticá-la a gente tem que seguir, né, o que os trabalhos clássicos publicaram. Então, na verdade, é que muitos poucos pacientes são candidatos a esse tratamento, né? Se a gente levar a ferro e fogo os critérios de inclusão e exclusão. E a gente olhando isso, a gente vê que é só aquele paciente, assim, o filé, né? É o filé, é o paciente bem, o paciente que a gente às vezes quer operar, né? Quando tem condição de, Exato. né? Não é o paciente que a gente vê todos os dias, né? Próximo. Aí isso levou aí, vocês viram que foi 2008, né? E esse outro trabalho que publica alguma coisa levou uma década, foi em 2018,
que comparou uma outra droga que chama Levantinib, que também é um inibidor de tirosina quinase, também é uma droga oral, comparou com o sorafenib na primeira linha de tratamento de pacientes, né, com hepatocarcinoma irressecável não tratados, um estudo randomizado de não inferioridade. Um estudo de não inferioridade é quando você quer provar que aquela nova droga ela pode ser, né, tão efetiva quanto a droga padrão, né? Você não tem o objetivo de provar que ela é melhor, né? Na verdade, você faz esse teste estatístico para, né, com menos pacientes, né, conseguir aprovar uma droga nessa situação. Então, foram recrutados aí 1.492 pacientes, elegíveis 954, né? Você vê que, né, durante esse screening você já tem perda aí de quase um terço dos pacientes, e randomizados 478 para um lado do lefantinib, 476 para o lado do sorafenib, e a sobrevida mediana, né, com o levantinib foi 13,6 meses e com o sorafenib 12,3 meses, né, preenchendo ou atingindo o critério de não inferioridade. E o levantinib passou a ser uma alternativa possível, né, para esses pacientes. E hoje acaba sendo uma droga até de escolha, porque dados, né, em outras histologias, né, como rim, né, como tireoide, mostram que o levantinib é mais efetivo, né? Apesar do trabalho inicial dele mostrar que ele é não inferior, né, ao sorafenib. E tem algumas publicações, né, posteriores, né, discutindo esse trabalho, dizendo como um trabalho de não inferioridade talvez possa mostrar que uma droga é superior à outra, mas basicamente porque ele é mais efetivo, ele inibe alguns receptores a mais que o sorafenib. Eles têm toxicidade um pouquinho diferente, o levantinib causa mais hipertensão, isso a gente vê muito na prática, né, quando a gente usa essa droga, causa mais diarreia, perda de apetite e perda de peso, e o sorafenib causa mais essa síndrome, essa palmoplantar, uma eritrodisestesia palmoplantar, e impacta um pouco menos na hipertensão do paciente. Mas é uma droga possível, uma droga que está aprovada também no território nacional para essa indicação. Próximo. E depois vieram os dois trabalhos que hoje são considerados tipo os trabalhos mais padrões quando você tem um paciente com boa condição. Esse é um trabalho que comparou essa combinação de atezolizumab, que é um inibidor, né, imunoterápico, que a gente chama de inibidor checkpoint, com bevacizumab, que é um antiangiogênico, tá? E essa combinação foi comparada ao tratamento padrão, naquele momento, que era o sorafenib, tá? Foram 501 pacientes randomizados, né? Acho que era 2 para 1, né? Iam dois pacientes randomizados para tesolizumab com bevacizumab e um paciente para sorafenib. E esse era um estudo fase 3, open label, multicêntrico randomizado, e mostrou que a combinação de atezolizumab com bevacizumab diminuiu o risco de morte dos pacientes, né, e aumentou, né, a sobrevida desses pacientes. Esse dado que ele mostra aqui embaixo é sobrevida livre de progressão, não é sobrevida global, tem o dado de sobrevida global no outro slide, que foi de 6,8 meses contra 4,3 meses, próximo. E na sobrevida global, né, os pacientes que usaram sorafenib tiveram uma sobrevida global de 13,2 meses. Se vocês lembrarem lá do SHARP, é um pouco melhor, né? Então, é um estudo válido porque o grupo padrão, né, o grupo que recebeu o tratamento padrão, teve uma sobrevida até um pouco melhor do estudo pivotal que comprovou que o sorafenib melhorava contra o placebo. E a sobrevida mediana global dos pacientes que usaram a combinação ainda não foi atingida, né? Esse NE não, não atingida ainda. Isso acabou, né,
tornando, né, como tratamento padrão de primeira linha para os pacientes com hepatocarcinoma que tem uma boa reserva hepática, né, e condições, né, clínicas, né, com funções orgânicas adequadas, é o tratamento padrão atezolizumab e bevacizumab. Próximo. Novamente, para mim foi importante rever também e trazer para vocês esses critérios de inclusão desse estudo que chama Embrave 150. Tá? Então, todos os pacientes não tinham recebido nenhuma terapia sistêmica para câncer do fígado, tinham alguma doença mensurável, então alguma doença que você poderia acompanhar, né, a evolução do tratamento. Esses pacientes, nenhum deles eram candidatos à terapia curativa ou loco-regional, ou, se tivesse sido candidato, se tinham que ter progredido a essa terapia. Todos os pacientes aqui tinham um performance status de 0 ou 1, né, diferente daquele primeiro estudo do Sharp, que admitia pacientes até com ECOG 2, então esses pacientes são melhores. Isso também explica o porquê, né, a sobrevida global no grupo sorafenib foi melhor do que no primeiro estudo. E todos esses pacientes também tinham um Child-Pugh A, tá? E tinham adequadas funções hematológicas e orgânicas. Critério de exclusão, qualquer paciente com doença autoimune, porque se a gente está usando o inibidor checkpoint, que vai estimular o sistema imunológico, você pode também, né, piorar uma doença autoimune, então esses pacientes eram excluídos. Os pacientes que tinham co-infecção B e C também, né? E tanto no Sharp quanto nesse estudo, cerca de 30 a 40% eram pacientes cirróticos sem causa viral, a maioria deles eram cirróticos por vírus B e uns 15 a 20% eram cirróticos por vírus C. Mas a co-infecção, eles eram critério de exclusão. Também nesse estudo, como o bevacizumab é um antiangiogênico com risco de sangramento, os pacientes que tinham varizes gástricas ou esofágicas não tratadas ou incompletamente tratadas, eles eram excluídos. Então, hoje, se eu recebo um paciente, Child-Pugh A, que eu penso em fazer atezolizumab e bevacizumab obrigatoriamente, eu preciso fazer uma endoscopia para checar se esse paciente tem sangramento, tem varizes esofágicas e se ele tiver, que essas varizes sejam tratadas. Não tive tempo de preparar um caso que eu tive recente, estou tratando aí numa paciente que eu fiz esse esquema e que a gente fez a escleroterapia, o paciente tolerou bem o tratamento, já até progrediu, né? Vocês viram, a sobrevida livre de progressão é pequena, mas a paciente está bem até hoje. Próximo. E sangra mesmo, né? E sangra mesmo. Quando sangra é para matar o paciente, então tem que sempre fazer a escleroterapia. Profilaxia. Tá? É a profilaxia, né? Além do beta-bloqueador, coisas que o Rafael me ajuda muito, que eu já esqueci, né? Eu sou oncologista, então não sei mais essas coisas. E o último trabalho que eu queria comentar para vocês é um estudo que também vem assim nos ajudar, chama Himalaia. Foi publicado ano passado, na ASCO do ano passado, e avaliou essa combinação de dois inibidores checkpoint, que é o inibidor CTLA4, que é o tremelimumab, o inibidor PDL1, que é o durvalumab, né, para os pacientes com hepatocarcinoma irressecável. Próximo. Acho que eu não consigo passar. Ah, tá. Tá certo? Acho que é isso mesmo, né? Peraí, Vinícius, deixa eu ver aqui. Peraí. Deixa eu ver. Aí, Esse aqui, esse próximo. aqui. Aí já foi para o critério de inclusão, só para comparar, que é basicamente a mesma Bem coisa, né? semelhante, Pacientes né? sem terapia sistêmica prévia, inelegíveis por terapia locorregional, com BSL-CB ou C, né? Que são os critérios de classificação de terapia sistêmica, Child-Pugh A, bom performance status, né? E também sem trombose, né, da veia porta e sem co-infecção B e C. Próximo. Então, os critérios bem semelhantes, são estudos comparáveis. Esse estudo tinha 3 braços, né, que seguiram, um foi descontinuado.
um braço de sorafenib, que era o braço de tratamento padrão, né, ou de comparação, durvalumab monoterapia e tremelimumab mais durvalumab em combinação, avaliação de vários principais objetivos, mas o principal era avaliar a sobrevida global, né, da combinação versus o sorafenib. Próximo. Esse estudo mostrou que a combinação ou do valumab, né, monodroga, foi superior ao sorafenib. A sobrevida global com o sorafenib sozinho foi 13,77 meses, e a sobrevida ou de durvalumab ou do durvalumab mais o tremelimumab, que ele chama de STRIDE aí, foi de 16,4, 16,5 meses. Próximo. Só que sem diferença na sobrevida livre de progressão. Tá? O teto sorafenib foi numericamente superior, mas estatisticamente igual. Então, esse tratamento último que eu discuti, ele acaba sendo uma alternativa para aqueles pacientes que não podem usar drogas antiangiogênicas, já que tanto o tremelimumab como o durvalumab são inibidores checkpoints, inibidores estimuladores do sistema imunológico. Tá? Então, em resumo, né, terapia sistêmica para HCC em primeira linha, ela é reservada para pacientes com bom performance status. Acho que isso a gente não pode esquecer, né? Principalmente a ECOG 0 e 1 e boa reserva hepática, principalmente com Child-Pugh A, tá? Então, pensar, vou encaminhar um paciente para terapia sistêmica, eu tenho que checar isso antes. Ou quando eu for discutir com o oncologista, eu tenho que discutir, olha, a ECOG é bom, né? O performance, a reserva hepática é boa. Paciente com uma reserva hepática menor, né? Child-Pugh B7 e ou com ECOG 2, esses pacientes podem ser candidatos, né? Tem alguns dados retrospectivos, principalmente de sorafenib, né, nesses pacientes, mas é um grupo de pacientes que você tem que ter um pouco mais de cuidado para não piorar a condição dele, né? Mas de pacientes sem outras comorbidades, você pode até discutir iniciar algum tratamento sistêmico, tá? Para o tratamento padrão atual, que é o atezolizumab e bevacizumab, você tem que ter essa preocupação com o risco de sangramento de varizes, né, principalmente varizes não tratados. Então, todos os pacientes que têm uma boa performance, que têm uma boa reserva hepática, que você julga que deve fazer um tratamento, né, com inibidor checkpoint e um antiangiogênico, você precisa fazer uma endoscopia para avaliar, né, a presença de varizes esofágicas e tratá-las, se for o caso, tá? E se houver uma contraindicação bevacizumab, seja, o paciente tem um TEP agudo, ou esse paciente tem varizes que não foram bem tratadas, é aceitável você dar essa combinação de tremelimumab e durvalumab. Eu troquei a posição do R com U. Na impossibilidade, você pode dar uma droga oral, né, uma pequena molécula, seja o levantinib, seja o sorafenib. E na nossa realidade de SUS, nós temos, né, na rede pública de Belém, né, o sorafenib disponível no Hospital Filóiola, que é a única droga que a gente tem disponível, mas que vocês viram, né, para um grupo de pacientes muito raro, principalmente no sistema público, né, que esse paciente às vezes já chega numa situação um pouco mais complicada. Talvez a realidade de vocês, por serem um centro em que vocês recebem muitos pacientes e acompanham muitos pacientes com hepatopatia crônica, talvez aí a gente consiga triar alguns pacientes para tratamento sistêmico, quando eles não forem candidatos a tratamento curativo, transplante ou terapia local, né? Não sei qual a experiência de vocês nisso, tá bom? A gente. Deixa eu só interromper aqui o compartilhamento. E